Caros amigos, neste horário das 18 horas, no Lar Fabiano de Cristo, o convite do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão vem do capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 10, que fala do homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Esta questão da sintonia, que nesse primeiro parágrafo o Evangelho nos convida, nos fala exatamente de uma condição interna que nós precisamos ter para merecer essa assistência dos bons espíritos. Frequentemente rogamos, através da oração e da prece, a companhia dos benfeitores espirituais, mas eles nos recomendam que, antes de buscarmos qualquer tipo de ajuda externa do plano espiritual, que devemos elevar o nosso espírito à condição daqueles por quem chamamos, para que eles nos encontrem nas condições necessárias para lançar as sementes que precisam germinar dentro de nós. E continuam: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Quando o Evangelho se refere a homens, está se referindo, por uma questão de tradução, a seres humanos. Isso se aplica a homens e mulheres. E nos chama a atenção de forma muito rica, já naquela época, que quando nós somos chamados à prece e à evocação mental, não estamos sendo convidados a levarmos uma vida de misticismo, como muitas vezes, por um condicionamento psicológico, nós nos colocamos numa condição que é como se estivéssemos convidados a viver uma vida fora do mundo. Quando oramos, quando estamos em sintonia com a espiritualidade, nós continuamos seres humanos e eles nos recomendam que devemos conservar a vida dentro das leis da sociedade, vivendo da mesma maneira que os seres humanos da nossa época. Como devemos viver todos nós, dentro da atualidade, da realidade, do mundo real em que nós estamos situados. A oração não deve ser um convite de fuga para irmos para uma espécie de um lugar mental distante do mundo que vivemos. O que se pretende é que as nossas condições internas, através da prece, se melhorem para nós vivermos no mundo numa condição melhor, numa condição mais satisfatória. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa,
seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. É interessante porque neste encontro de naturezas diferentes, de pessoas tão diversas, é interessante que nós estejamos conectados com a nossa essência, com a nossa simplicidade, com aquilo que temos de melhor em nós, para que essa condição nos seja a condição autêntica, verdadeira do nosso ser. Em contato com outras pessoas, frequentemente nós temos uma tendência a tentarmos espelhar aquilo que os outros são ou aquilo que os outros esperam de nós. Mas o Evangelho nos convida a mantermos a nossa autenticidade, a nossa identidade mais genuína, e que esse contato com os outros seja uma espécie de experiência que vise somar, não apenas para os outros, mas também para nós, levando como herança a nossa própria consciência limpa no relacionamento com aquelas pessoas que estão ao nosso derredor. E segue: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arrobo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. É verdade, pois, então, que os prazeres das condições humanas não nos são adversos, desde que esses não corrompam o nosso pensamento, a nossa ação e a nossa convivência junto aos demais. É errada a ideia de que para vivermos num mundo devemos ser tristes ou acabrunhados. É exatamente o contrário, que aquela pessoa que encontra a espiritualidade, ela se torna mais feliz e, portanto, mais alegre, em condições de aproveitar as coisas boas que a vida nos oferece, no plano material também. Porque é desse estado de prazer e felicidade que se constroem as sintonias superiores, as sintonias mais satisfatórias. E como o texto prossegue de forma mais longa, vamos diretamente para o final dizendo: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, dizem os Espíritos, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um Espírito protetor. Que essa mensagem nos anime a continuarmos felizes, porque esta é a nossa vocação natural. Mesmo num mundo onde tantas dificuldades existem, a comunicação constante com os espíritos amigos deve ser o motivo de nos sentirmos mais ditosos, mais alegres e plenos em condição de seguirmos adiante. O Mestre Jesus, que nos acompanha sempre por mais uma vez, possa permanecer com os nossos corações. Que assim seja.